Por que Deus não mata Satanás e seus demônios? Se você já se perguntou por que Deus não põe um fim ao mal de uma vez por todas e elimina Satanás e seus seguidores, você está no lugar certo. Essa é uma daquelas perguntas que despertam muita curiosidade e, em muitos casos, confusão. Neste vídeo, vamos analisar o que a Bíblia diz sobre isso e descobrir uma resposta surpreendente que pode mudar a forma como você vê o conflito entre o bem e o mal. Se você se interessa por esse tema, convido você a ficar até o final, porque vamos aprofundar na natureza de Satanás, dos demônios e por que Deus permite que eles existam, apesar de seu imenso poder. O conflito espiritual. Por que Deus permite que Satanás e seus demônios continuem existindo? Para entender por que Deus não mata Satanás e os demônios, primeiro precisamos analisar o conflito espiritual que existe entre o bem e o mal. Na Bíblia, descobrimos que Satanás nem sempre foi inimigo de Deus, mas foi criado por ele como um anjo. Originalmente chamado Lúcifer, Satanás era um ser perfeito criado, mas em determinado momento ele se encheu de orgulho e começou a desejar ser igual a Deus. Em Isaías, capítulo 14, versículos do 12 ao 15, descreve-se como Lúcifer, em seu orgulho, tentou usurpar o trono de Deus, buscando tomar seu lugar. Por causa dessa rebelião, Lúcifer foi expulso do céu juntamente com um grupo de anjos que decidiu se juntar a ele em sua rebelião. Assim nasceu Satanás e os demônios, como resultado da desobediência e orgulho de Lúcifer. Esse ato de rebelião não apenas mudou seu destino, mas também desencadeou um conflito eterno entre o bem e o mal, que continua até hoje. Agora surge uma pergunta importante. Por que Deus não destruiu Satanás e os anjos caídos imediatamente? Afinal, Deus é onipotente e poderia ter acabado com eles no momento de sua rebelião. A resposta a essa questão tem a ver com o propósito divino e a liberdade que Deus concede a todas as suas criaturas. Deus não cria seres para destruí-los, mas lhes concede a capacidade de escolher livremente. Ou seja, Deus permitiu que Satanás agisse de acordo com sua própria vontade. A rebelião de Satanás não foi uma surpresa para Deus, porque ele sabia o que aconteceria. No entanto, ao permitir que Satanás escolhesse o mal, Deus deu a todo o universo a oportunidade de ver o resultado de rejeitar Deus e escolher o bem ou o mal. Deus não força ninguém a segui-lo, mas nos dá a liberdade de escolha. Esse conflito entre o bem e o mal não se limita apenas ao céu, mas também se desenrola na terra. Quando Satanás e os demônios foram expulsos do céu, Deus permitiu que continuassem seu trabalho na terra. Mas por que Deus não os destruiu? A razão para isso está relacionada a um propósito maior no plano divino. O mal, embora não seja algo que Deus deseje, serve como uma oportunidade para a humanidade. O conflito entre o bem e o mal nos permite escolher entre fazer o errado ou o certo, entre seguir Deus ou rejeitá-lo. Se não houvesse o mal no mundo, realmente teríamos a liberdade de escolher? Se Satanás e os demônios não existissem, como saberíamos o que significa escolher o bem e viver sob a vontade de Deus? O mal, embora não seja algo que Deus queira, cria um teste para que os humanos tenham a oportunidade de escolher livremente se querem seguir Deus ou não. Essa confrontação espiritual, então, tem um propósito maior: nos ajudar a entender a importância de escolher o bem e viver em obediência a Deus. Se o mal não existisse, seríamos como robôs, programados apenas para fazer o bem, sem a opção de escolher livremente. A livre-arbítrio é um dos maiores presentes que Deus nos deu, mas também traz a responsabilidade de fazer boas escolhas. O fato de Satanás e os demônios continuarem a existir até o fim dos tempos nos permite ver claramente as consequências de nossas decisões e compreender a gravidade de rejeitar a Deus. Portanto,
A existência do mal é um lembrete de que nossas decisões são significativas e de que somos responsáveis por escolher bem em nossa vida diária. A misericórdia e a paciência de Deus. O propósito da espera. Então, por que Deus não acaba imediatamente com Satanás e seus demônios se ele tem todo o poder para fazê-lo? A resposta surpreendente é que Deus é um Deus paciente e misericordioso. Em Pedro 3:9, a Bíblia explica: O Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a têm por tardia, mas é paciente para conosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Essa paciência de Deus é uma das razões pelas quais ele não destrói Satanás imediatamente. Deus sabe que o mal tem seu tempo, mas também deseja dar a todos uma oportunidade de se arrependerem e voltarem para ele. Embora Satanás e seus demônios continuem a trabalhar no mundo, Deus permite que eles permaneçam lá porque deseja que as pessoas retornem a ele. A razão pela qual Deus permite que o mal exista por mais um pouco é porque ele sabe que o julgamento final virá no seu tempo, mas também entende que, enquanto houver vida, sempre há uma oportunidade de arrependimento. Este tempo de espera não é porque Deus não possa destruir o mal, mas porque seu desejo é dar às pessoas tempo para se arrependerem e mudarem. Em vez de destruir o mal imediatamente, Deus permite que ele continue seu curso para que, no final, a humanidade possa ver a justiça de Deus e entender o quão grande é sua misericórdia. Essa paciência não deve ser vista como uma fraqueza de Deus, mas como uma grande oportunidade para todos se arrependerem, até mesmo os próprios demônios. Deus não está atrasando. Ele está simplesmente dando tempo para que todos tenham a oportunidade de se arrependerem e serem salvos. Esse período de paciência se aplica não apenas a Satanás e seus demônios, mas também carrega uma lição importante para nós. Se Deus é tão paciente com os ímpios, nós também devemos aprender a ser pacientes com os outros, especialmente quando alguém nos machuca. A paciência de Deus com Satanás e conosco nos lembra que não devemos sempre apressar-nos em julgar os outros. A Bíblia nos ensina que devemos perdoar e amar nossos inimigos, assim como Deus perdoa nossas falhas. Se Deus agisse rapidamente para destruir todos os que fazem o mal, o que aconteceria conosco? Nós, que também cometemos erros e temos falhas, precisaríamos do mesmo tratamento. Se Deus fosse imediato em seu julgamento, muitos de nós estariam perdidos. Mas Deus nos dá tempo, nos chama à reflexão e à reconciliação. A paciência de Deus, então, nos oferece uma oportunidade de arrepender-se e mudar. Não apenas para aqueles que seguem o mal, mas também para nós mesmos. Este período de espera é um presente, uma oportunidade de alinhar-nos com sua vontade e viver de acordo com seu propósito. Deus deseja que todos sejam salvos, até mesmo aqueles sob a influência de Satanás. E por essa razão, ele continua a oferecer oportunidades para que os seres humanos se voltem para ele. Se Deus não fosse paciente, o mundo estaria cheio de condenação imediata. Mas, ao invés disso, ele age com misericórdia e espera pacientemente que cada pessoa decida viver em obediência à sua vontade. Além disso, a paciência de Deus também nos ensina como devemos viver em relação aos outros. Se Deus nos mostrou tanta paciência e perdoou nossas falhas, como podemos não fazer o mesmo com os outros? Muitas vezes, achamos difícil ser pacientes com as pessoas ao nosso redor, especialmente quando elas nos ferem ou prejudicam. No entanto, a paciência de Deus nos convida a perdoar, compreender e dar aos outros tempo para mudar, assim como Deus nos dá tempo. A paciência não significa que devamos permitir o mal, mas que devemos aprender a tratar com misericórdia aqueles que ainda não compreenderam completamente a verdade de Deus. A paciência é uma virtude que Deus nos mostrou,
e devemos praticá-la em nossos relacionamentos diários, tanto com aqueles próximos de nós, quanto com aqueles que não compartilham nossa fé. Em resumo, a paciência de Deus não é apenas um reflexo de sua misericórdia, mas também um chamado à ação para todos nós. Ela nos convida a refletir sobre como vivemos nossas vidas e como tratamos os outros. Se Deus tem sido paciente conosco, como podemos não ser pacientes com os outros? Essa história de paciência divina não apenas nos lembra que Deus está no controle, mas também nos dá tempo para aprender, mudar e viver de acordo com sua vontade. A paciência de Deus é um presente e devemos aproveitá-la para nos aproximar dele e viver com o propósito que ele tem para nós. O propósito final: vitória sobre o mal. Agora, é muito importante que entendamos um ponto-chave. Embora Satanás e seus demônios ainda tenham influência no mundo, devemos lembrar que Deus tem um plano final que levará à derrota completa de Satanás. Em Apocalipse 20:10, a Bíblia nos diz que, no fim dos tempos, Satanás será lançado no lago de fogo e seu poder será destruído para sempre. Este é o fim supremo do mal, o momento em que Deus terá a última palavra sobre tudo o que Satanás causou. Embora hoje pareça que Satanás e seus demônios estão controlando muitas áreas da vida na Terra, devemos lembrar que o tempo deles é limitado. Não importa o que aconteça agora, Deus está no controle e, no final, Ele derrotará completamente o mal. Este futuro prometido nos dá esperança porque sabemos que todo o mal será derrotado e que viveremos em paz com Deus para sempre. Este é um aspecto crucial para entender por que Deus não destrói Satanás imediatamente. Se Deus tinha todo o poder para destruir Satanás e os demônios, por que ele não o faz? A razão é que Deus permitiu que o mal existisse por um tempo, com um propósito muito claro. Esse tempo de mal, embora não seja algo que Deus deseje, dá à humanidade a oportunidade de escolher. Quando Deus criou as pessoas, Ele lhes deu livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Se Deus eliminasse todo o mal imediatamente, estaríamos perdendo a oportunidade de escolher livremente segui-lo. A existência do mal, embora dolorosa, também demonstra a magnificência da justiça divina. Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a Ele. Por isso, Ele permite que o mal continue por um tempo para dar às pessoas a oportunidade de se arrependerem e escolherem o bem. Além disso, quando chegar o momento perfeito determinado por Deus, Ele destruirá o mal de forma definitiva. Este será um ato de justiça final, no qual Satanás e seus demônios serão lançados no lago de fogo, e todo o mal será erradicado. Este momento serve como um lembrete de que o mal não terá o último poder neste mundo. Embora agora enfrentemos muitas dificuldades e tentações, sabemos que o tempo de Satanás é limitado e que Deus venceu a batalha final. Isso nos dá um futuro cheio de esperança, pois, apesar das lutas que enfrentamos agora, sabemos que o desfecho da história já foi decidido. Deus triunfará e sua justiça prevalecerá sobre todo o mal. Este é o futuro em que viveremos com Ele em paz e sem sofrimento. Embora a história de Satanás e dos demônios pareça sombria em muitos momentos, devemos lembrar que não é uma história sem esperança. Às vezes, o mal pode parecer estar vencendo, especialmente quando enfrentamos dificuldades e tentações em nossas vidas. No entanto, devemos lembrar que Deus já derrotou o mal na cruz. Quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou, a vitória sobre o mal foi selada. O sacrifício de Jesus na cruz derrotou Satanás e abriu o caminho para que todos que creem nele tenham a vida eterna. Embora Satanás continue a agir no mundo, sua derrota final já está garantida. O futuro que nos espera é um futuro sem mal ou sofrimento. No reino de Deus não haverá mais dor, tristeza ou injustiça.
tudo relacionado ao mal será eliminado. Viveremos em paz perfeita com Deus e nossos irmãos e irmãs, em um mundo renovado onde não haverá mais lágrimas ou pecado. Este é o futuro prometido para todos que seguem Cristo. A derrota de Satanás e do mal será definitiva. E embora hoje possamos enfrentar dificuldades, podemos estar em paz porque sabemos que a vitória final pertence a Deus. Este é o futuro pelo qual podemos esperar com confiança e confiança em seu plano perfeito. Finalmente, ao olharmos para o futuro, devemos viver com esperança e fé naquilo que Deus prometeu. Satanás não tem controle, e embora o mal possa parecer presente agora, sabemos que Deus tem o poder final. Enquanto isso, somos chamados a viver com coragem, sabendo que a vitória de Deus sobre o mal já está garantida. Não devemos temer ou desesperar, porque Deus derrotou o mal, e nossa vida futura com Ele será uma vida cheia de paz, justiça e amor. A lição para nós: como viver com a esperança da vitória final? Então, o que tudo isso significa para nós, crentes, enquanto aguardamos esse futuro sem mal? A primeira coisa é que devemos viver com esperança e confiança de que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo quando o mal parece estar vencendo. Embora Satanás e seus demônios ainda tenham influência no mundo, não devemos esquecer que esta não é a última palavra. Como seguidores de Cristo, somos chamados a perseverar na fé e confiar plenamente nas promessas de Deus. Sabemos que, embora o mal ainda exista, a vitória final já está garantida através de Cristo. Nosso chamado é viver com coragem e paz, confiando que Deus já derrotou o mal e que fazemos parte de sua vitória. Quando enfrentamos dificuldades, podemos lembrar que Deus está conosco, que Ele está no controle e que, no final, trará a vitória definitiva. Essa lembrança da vitória de Deus também nos encoraja a não temer o mal. Embora Satanás e seus demônios tentem influenciar nossas vidas, devemos sempre lembrar que Deus é maior do que qualquer poder do mal. Ele tem a palavra final. E embora possamos enfrentar provas e momentos difíceis agora, não estamos sozinhos. À medida que caminhamos pela vida, podemos encontrar conforto ao saber que nossa vitória está garantida nele. As dificuldades que enfrentamos não são eternas, e todo o mal será derrotado. Além disso, esse ensinamento nos motiva a ter pena daqueles que ainda vivem sob o poder do mal. Muitas pessoas no mundo não conhecem Cristo e estão presas no pecado e na escuridão. Nosso dever é compartilhar com elas a mensagem de esperança e salvação que temos em Cristo, para que também possam experimentar a vitória de Deus em suas vidas. Às vezes, quando enfrentamos lutas diárias, é fácil pensar que o mal sempre terá o controle, mas a verdade é que Deus está constantemente trabalhando em nossas vidas. Mesmo quando não vemos como, Deus está agindo dentro de nós e ao nosso redor para cumprir seu propósito divino. Sabemos que sua justiça será cumprida no final, e isso nos dá uma razão para manter nossa fé forte. Viver com essa esperança e fé nos fortalece a cada dia, porque entendemos que tudo o que enfrentamos tem um propósito eterno. Vivendo com essa visão, podemos enfrentar qualquer desafio com confiança de que Deus está ao nosso lado e que, no final, Ele será glorificado e o mal será erradicado para sempre. Viver com esperança nos dá a coragem de seguir em frente, mesmo quando parece que estamos perdendo a batalha. Cada vez que nos sentimos derrotados ou tentados a ceder ao mal, devemos lembrar que a vitória de Cristo está acima de tudo. Como cristãos, não estamos lutando uma batalha perdida, mas uma que já foi vencida. A cruz de Cristo foi a vitória decisiva sobre Satanás e seus demônios. E embora ainda vejamos os efeitos do mal, sabemos que Deus está agindo em nossas vidas e no mundo para restaurar tudo.
Viver com essa certeza de que Deus está no controle nos dá a paz de que precisamos para seguir em frente, confiando que sua justiça será cumprida no final. Ao longo de nossas vidas, é fácil cair no desespero ou no medo quando as circunstâncias parecem avassaladoras. Mas, ao lembrarmos da promessa da vitória final, nossas perspectivas mudam. Em vez de temer o mal ou deixar que as dificuldades nos definam, podemos viver com fé e esperança. Isso não significa que não enfrentaremos dificuldades, mas sabemos que o mal não tem a última palavra. Deus, em sua misericórdia e poder, nos sustenta e nos dá força para continuar. Nosso chamado é viver com confiança em seu poder, sabendo que tudo o que experimentamos agora tem um propósito eterno. No final, Deus será glorificado e compartilharemos sua vitória. A esperança que temos em Deus deve ser um pilar forte em nossas vidas. Enquanto aguardamos o triunfo final de Deus sobre todo o mal, devemos viver com gratidão, fé e coragem, sabendo que tudo o que fazemos e enfrentamos nesta vida tem um propósito em seu plano divino. Quando as sombras do mal nos cercarem, lembremo-nos sempre de que a luz de Cristo nunca se apaga e que a vitória final já está garantida. Viver com essa certeza não só nos dá esperança, mas também nos motiva a compartilhar essa esperança com outros que ainda não conhecem a promessa de Deus. Assim, todos podemos participar de sua glória e vitória no fim dos tempos. Resumindo, Deus não mata imediatamente Satanás e seus demônios, porque, em sua sabedoria, ele permite que o mal exista temporariamente para dar à humanidade a oportunidade de escolher e demonstrar a magnificência de sua justiça. No entanto, no fim dos tempos, Deus trará a vitória definitiva sobre o mal e tudo será restaurado. Se este vídeo ajudou você a entender melhor o propósito por trás da luta entre o bem e o mal, não se esqueça de curtir e se inscrever para continuar aprendendo mais sobre esses tópicos. Eu também adoraria ouvir sua opinião. Como você vê esse tema? Como pode aplicar a esperança na vitória final de Deus em sua vida diária? Deixe seu comentário abaixo. Até o próximo vídeo. E que Deus o abençoe.